tamo lá, chegamos cantando, dançando uma bela canção. Eu nunca entendi, nunca fez tanto sentido cantando, dançando uma bela canção como Olha nesse... Você tá pensando o quê? Aqui não dá ponto sem nó. Senhores, muito boa tarde, muito boa tarde. Estamos levemente atrasados, culpa do Charlão, quero deixar isso bem claro. Mentira, não é. Ou é, mas também nunca contaremos assim ao certo. Enfim, eu quero apresentar os meus dois convidados de hoje aqui, ó. Eu vou começar pelo Charlão, que é novidade. Com o André, ele não é novidade, ele é, como ele disse, já tá abrindo a geladeira de cueca. Então, mano... Tamo 200% em casa. Aqui tamo 200% em casa. Senhores, Charlão do Magic Noobs e André Manente do Motivo conosco hoje aqui, ó. Maravilhosos. Pra trocar uma ideia, agora vem o tema que é maravilhoso. Sobre música. Nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre samba, nós vamos falar sobre axé, nós vamos falar sobre pagode, forró, baião, chachado, rock, pop, disco... Sertanejo. Nós vamos falar sobre sertanejo universitário. Vamos falar sobre o modão de viola, né? Importante, sim, né? Importante. De cantiga de ninar, a gente vai falar também. Beatles para bebês. Descobri isso recentemente. Meu filho tem 6 meses. Ele tem 6 meses e eu coloquei outro dia Love Me Do, versão para bebês, e é tudo tocado com instrumentos infantis e pequenas cornetinhas. É a versão original, né? Começando uma polêmica. Então. e aí, numa dessa, ele ficou, tipo, lá, pilhadaço, olhando, assim, tipo, pra TV. Eu botei pra tocar na TV. E ele ficou, tipo, nossa, que da hora. Ele não falou, mas eu senti nos olhos dele. Uhum. Eu me senti muito confortável agora que o André foi o primeiro a zoar alguma banda, porque eu tô ansioso pra falar sobre Pink Floyd hoje. Ah, não, eu vou me retirar. Polêmica! Eu vou te falar que, pelo teor do comentário, talvez eu tenha que concordar, eu acho. Mas é isso, galera, que tá escutando a gente pelo Spotify, pelo Google Podcast ou Apple Podcast, saiba que também estamos ao vivo em twitch.tv/znfs, às segundas das 18 às 20 e às quartas das 19 às 21 horas, sempre falando pouco, mas falando bosta, mas trazendo convidados do maior garbo, elegância, simpatia, bem-estar e bem viver para garantir o contraponto. Segunda das 18 às 20, a menos que o convidado se atrase. Para, pelo amor de Deus. Esse tipo de coisa acontece mais comigo do que o convidado. Normalmente o convidado fica esperando. Então é daquele jeito. Beleza, vamos começar pelo começo, como eu costumo dizer aqui, para ficar mais fácil. Então vamos lá. Antes de perguntar, aliás, antes da gente entrar propriamente no tema, da gente começar a falar sobre música, deixa eu entender uma coisa. Eu ia pedir vou pedir pro André se apresentar, obviamente, porque eu tô fazendo todo esse charme aqui com o André, porque o André é parceiro, pô, ele tá aí direto. Então, obviamente, é por isso. A galera já o conhece, a galera que frequenta este singelo canal. Mas eu vou fazer o contrário, eu vou pedir pro Charlão se apresentar, justamente falar do canal dele, falar de onde ele vem, qual o trampo que ele faz por aqui. E aí depois eu peço pro André fazer uma breve descrição, antes da gente entrar no tema música, só pra quem estiver escutando isso aqui, caso não conheça nenhuma dessas duas figuras maravilhosas, já fica familiarizado. Vamos lá, Charlão. Então tá, oi. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz com essa mentirada toda que o André disse sobre mim aí pra você, pra convencer você a me convidar. Cara, foi fácil. Ele mandou 2 brabas, eu falei, mano, só traz o cara, velho. O cara é brabíssimo. Então. Eu tenho um canal de Magic chamado Magic Noobs, né? Se você for alfabetizado, você consegue ver aqui se você está na Twitch, tá escrito aqui embaixo. Exato. Se você não for alfabetizado, é twitch.tv/Magic Noobs, peça para alguém digitar no seu teclado. É um canal de Magic, é muito divertido. O entrevistador ele já coça a cabeça pensando em todas as decisões que ele tomou na vida que o trouxeram até esse momento. Dá tempo de voltar atrás aí. Dá tempo. A internet caiu, pessoal. Tá chovendo aqui, a gente... pode cair, de repente, a internet aqui em casa, tá? E na Twitch fazemos lives de segunda a sexta, inclusive depois desse bate-papo eu estarei entrando ao vivo lá no Magic Noobs, na Twitch.
Temos nosso canal no YouTube e todas as redes sociais Magic Noobs também, Noobs com Z no fim. E a gente tá aí para contar umas mentiras, para eu me gabar do tamanho do meu nariz, né? Porque eu acho que é por isso que eu tô aqui. Sensacional. E é isso. Tem a Puquinha também. A Puquinha, ela tá ali, ó, fez eu gastar dinheiro com uma cama e ela deita do lado da cama, essa piranha. Sensacional. Coisas de cachorro. Faz parte. André, fala um pouco de você. Obviamente, como eu já fiz toda a... Aliás, tô aproveitando toda a rasgação de vocês. Muito obrigado por toda a moral que você tem dado pra este humilde canal aqui. Você é um cara que tem um trampo foda, é um cara da hora pra caramba. E só avisando, já acabando esse, nós já marca o próximo podcast aqui. Já vamos engatilhar isso aí. A gente tem que fazer 1 marca 2, aí faz 2 marca mais 4. É isso, aí vai escalando. Todos os dias. Sensacional. Fala um pouco de você aí. Cara, obrigado pelo convite. O meu nome é André, eu tenho um canal no YouTube e na Twitch sobre Magic, né, que é um card game aí, que a gente volta e meia conversa aqui, que é da Wizards, né, que é a mesma empresa do Dungeons and Dragons, inclusive. Eu não entendo absolutamente nada de música, eu não sou músico, mas eu amo música. E eu acho que eu espero que essa minha paixão por música seja suficiente pra gente ter um papo legal aqui. E é basicamente isso, cara. Valeu o convite aí, eu acho que vai ser bem bacana. Eu não entendo nada de música, diz o cara que tem uma guitarra e um violão na parede de trás. Vamos começar aproveitando esse seu gancho aí, que pera lá um pouquinho, como diria, quem que fala isso? Pera lá um pouquinho, Ciro Gomes, talvez? Pera lá um pouquinho, pera lá um pouquinho, pera lá um pouquinho. O negócio é o seguinte, ô seu André, você não manja nada, tem um amigo meu, o Branco, que normalmente tá aqui dividindo a bancada comigo, tocou comigo por muito tempo. O Branco é um exímio guitarrista, mas o Branco é um cara de pau, assim, quanto mais, não tenho o que falar do Branco. E o Branco sempre disse uma coisa que é a pura verdade. Mais do que 50% de você fazer uma boa apresentação é a pose. É uns 35% de técnica, o resto, meu amigo, é pose. Então é o seguinte, outro dia tava eu no Twitter, e eu já fiz esse mesmo comentário pra você, e eu vejo você, o Marty McFly da nova geração. De óculos, de jaqueta de couro, guitarra. Então, pera lá um pouquinho. Da onde que vem essa guitarra? Conta pra gente. Você tem alguma experiência musical? Você já tocou alguma coisa? Fala a verdade. Sem falsa modéstia. Cara, se eu te disser que eu não sei tocar violão ou guitarra, eu vou estar mentindo. Eu sei tocar. Eu não sei tocar bem, mas eu sei tocar. Eu sei o básico, entendeu? Se tu quiser pedir pra eu tirar uma música, eu tiro. Não vou saber... Uma música muito difícil, não vou conseguir fazer. Um solo muito rápido, não vou conseguir fazer. Mas... Eu tô te sacando alguém já. que não sabe nem fazer um dó no violão, eu sei o básico, entendeu? Eu sei as notas e tal. Mas eu nunca toquei em nenhuma banda. Já tive interesse, já acho bem interessante, acho bem legal. Acho que seria muito da hora. Mas nunca surgiu a oportunidade. Mas enfim, eu sei lá, toco, entre aspas, violão, guitarra, 10, 12 anos, só que eu não, por exemplo, esses que estão aqui atrás eu não mexo há meses, eu não pego na mão pra tocar, entendeu? Então, entendi. eu tenho fases na vida de hobby, entendeu? Então, pô, deu vontade de tocar violão, eu pego 3 meses e toco todo dia que nem um maluco, aí eu fico 2 anos sem mexer, aí depois eu pego de novo e toco um monte, sabe? Então, são essas fases, então eu não consigo, tipo, eu não desenvolvo muito, eu meio que estagnei, mas eu tô de boa com isso, entendeu? Porque não pretendo investir muito tempo, então pra mim é só uma diversão mesmo. Eu acho engraçado, Charlão, vamos ver se ele vai concordar comigo ou não, mas esse cara normalmente é o que toca pra cacete, Charlão. Esse cara é aquele que fala assim, não, eu não toco muito, sei lá, fazer meia dúzia de acordes maiores e tal, eu não pego muito. Aí você dá o violão na mão do cara, vira o Chuck Berry no banco, você fala, caramba, mas da onde vem isso aí? Eu já vi o André tocando um Flink Pod aí. Aí o Charlão dormiu antes de decidir se eu era bom ou não. Essa é a piada. Esse é o ponto. Eu não ia fazer a piada, mas já que você deixou, tá aí, tá registrada. Não, eu sou a exceção que prova a regra. Eu não sou um bom guitarrista nem nada. Mas eu arranho, entendeu? Perfeito. Ô Charlão, então tá. Então, beleza. Vamos considerar essa definição do André justamente pra falar, meu Deus, que susto que eu tomei, tio São 82, muito obrigado pela raid. Eu não costumo fazer isso, eu sempre digo que eu não interrompo o fluxo de raciocínio, mas nesse caso, senhores, sejam todos muito bem-vindos, fiquem todos à vontade, muito obrigado pela raid. Vamos conversar aqui com essas duas figuras e o nosso amigo
Tio Sam vai vir aqui bater um papo com a gente. Eu não me lembro a data, mas vai ser em breve. Eu acredito que no máximo coisa de 2 ou 3 semanas estamos marcados para trocar uma ideia sobre Pokémon e muito mais. E é isso. Desculpa a interrupção. Muito obrigado a todos os follows. Eu não vou agradecer agora, justamente pra gente conseguir continuar o fluxo dessa conversa. Enfim, jogando lá pro outro lado. Ô Charlão, pera lá. Sigamos com essa teoria do nosso amigo André. Eu quero saber o seguinte, ele tá aí dizendo que ele, não, eu arranho, pai, bola, você disse que a última vez que ele tocou um Pink Floyd deu um pouco de sono. E eu quero saber o seguinte, fala do teu background, porque o brabo do negócio aqui é você. Ah, eu sou bravo. Eu sou muito bravo, cara. Cara, se falar o currículo, pode até soar impressionante, mas a verdade é que a gente sabe que na prática currículo não garante competência, né? Em nenhuma área. É verdade. Mas eu comecei tocando piano, foi meu primeiro instrumento, fiz aulas de piano erudito. Eu tinha 9 anos de idade, no longínquo ano, e agora eu vou me arrepender de falar datas. Ai, a idade! No longínquo ano de 93 para 94. Ok, perfeito. Aí eu fiz alguns anos de piano e, como todo pré-adolescente rebelde, eu não queria mais saber daquilo porque era muito chato e tal, não sei o quê. Depois eu comecei a tocar guitarra porque era muito mais legal. Total. E por muitos anos eu fiz guitarra. Aos 20 e tantos eu entrei no conservatório de piano popular. Aí fiz conservatório de piano popular em paralelo com aulas de piano erudito. E sempre tocando guitarra no paralelo, né? Toquei em algumas bandas ao longo dos anos como guitarrista, toquei em alguns projetos de evento como pianista e assim foi indo, cara. Ao longo dos anos a gente se mete nos buracos assim que a gente até se arrepende depois, mas foi tudo muito legal, viu? Tá, então eu posso considerar aqui, ô André, que o nosso, de longe, músico e especialista dessa rodada aqui é o Charlão. É isso, né? Sim, com certeza. Se Tá. eu tivesse que pedir ajuda aos universitários pra alguém nessa mesa, seria pro Charlão. Seria pro Charlão, perfeito. Certamente seria alguém que estudou no Souza Lima. Ah, não começa com esse... Eu não vou me fazer tão de rogado, porque essas pessoas, algumas pessoas estão aí na live, talvez já saibam disso. E basicamente, eu não posso dizer que eu não estudei música. Eu estudei música, não, assim, não dá pra ler esse currículo que o Charlão leu aí, não. Mas eu estudei um pouco, eu estudei num conservatório bem famoso em São Paulo, chamado Conservatório Souza Lima. Enfim, toquei aí na noite um tempo, o Branco, meu parceiro, brother, irmão, que tá sempre aí com a gente, tocou comigo um bom tempo, né? A gente tocou de tudo. Eu e o Branco juntos tocamos várias coisas, mas sozinho eu também tive algumas experiências com banda de baile, eu toquei em alguns trios de jazz, enfim. Mas assim, muito mais superficial, como disse o brilhantemente Charlão, falando é muito mais impressionante do que na prática. Na prática, o negócio é bem mais simples do que isso tudo aí que nós estamos falando, né? Mas enfim, então só para passar o currículo, todo mundo se apresentar, literalmente, para não parecer, né, que a gente tá querendo enganar as pessoas, eu quero saber o seguinte, eu quero começar lançando a seguinte pergunta. Qual a definição que a gente consegue dar aqui, segundo as opções de vocês, então são óticas bastante diferentes. Prova? André, não falou que ia ter prova. Bichão. Você fez sua resposta imediatamente. O que é uma boa música? O que pra vocês é uma boa música? Isso vai completamente de frente ao gosto ou não? Não necessariamente. Por favor, compare, comprove, complete, como diria o pessoal da Oral B. Vou fazer assim, ó, eu vou dar a resposta leiga pra depois o Charlão vir e dar uma resposta melhor que desmente tudo que eu falei. Pode ser? Mano, perfeito! Manda! Nossa, vai ser muito bom, assim, porque se ele der a resposta dele primeiro, qualquer coisa que eu falar vai ter que ser, pô, concordo, realmente. É justo! Cara, assim, uma música boa pra mim, pro André, é uma música que se adapta a alguma situação na minha vida. Então, Legal. Toda música que eu ouço, ela tem um contexto. É o velho lance de ouvir Metallica numa festa. Tipo, numa festa com os meus amigos, talvez não seja a música pra ouvir naquele momento, entendeu? Sim. A menos que seja uma festa de rock, sei lá, entendeu? Ou não.
Não sei. Já estou sendo refutado. Ah lá, falhamos. Mas eu concordo com a sua ideia realmente de que as coisas precisam se encaixar de alguma forma para ter algum sentido, né? Algum contexto e tal. O que você pensa, Charlão? Qual que é a sua ideia sobre isso? Cara, a resposta curta é que música boa é aquela que agrada quem tá ouvindo. Sim. Você parte dessa premissa. Se alguma coisa me agrada, para mim aquilo é bom. De repente, uma coisa que agrada ao André e não a mim, é bom para ele e não é bom para mim. Então, a gente está na liberdade de não consumir determinado tipo de conteúdo, seja ele musical ou não. O que muita gente desconsidera é que a música, ao longo dos anos, ela teve vários papéis, né? Papéis políticos, papéis dentro da sociedade, papéis como manifestação cultural. Uhum. Então, se a gente for analisar só pela questão de ritmo e coisa assim, é muito fácil dizer que, ok, se me agrada é bom, e era isso. Uhum. Mas você pega, por exemplo, o funk, né? O funk carioca. Ah, porque funk não é música. Cara, é uma manifestação de uma determinada comunidade que representa aquilo que eles vivem. Então, assim, você vai invalidar o que os caras estão vivendo baseado no seu gosto particular, sabe? Para os caras, talvez punk rock não seja música, porque não representa eles. Tá Perfeito. Não, eu concordo demais com o que você tá falando e para mim é exatamente isso. Eu acho que esse lance de querer taxar necessariamente baseado no seu gosto, né? É meio escroto, até um pouco, dependendo da forma que é feita, né? Lógico. Porque é o que você tá falando, o funk, sei lá, o hip hop, o rap, representa um movimento, conta uma história que não necessariamente é a tua, que não necessariamente mexe com você, com seus valores, com a forma que você enxerga o mundo, mas eu lembro de ter visto uma vez uma entrevista com um funkeiro que eu não conheço, mas não é que eu não conheço porque eu não conheço porque eu não sei quem é o cara, basicamente. E eu vi um pedaço de uma entrevista e ele dizia, tipo, cara, o funk mudou minha vida, mudou minha condição social, me deu acesso à possibilidade de colocar meu filho numa escola melhor, enfim. O bagulho é transformador de uma forma geral, então, sei lá, é meio injusto. Vai olhar pra esse cara e vai falar, não, isso aí não é música. Tá ligado? Porque tipo, os meus ouvidos não gostam disso. Acho que é meio, sei lá, prepotente, assim. Até porque tem muitas pessoas que acreditam que o gosto, né? Tipo, eu gosto de X coisa. O gosto, ele na verdade não é você gostar. Você, de alguma forma, cresceu com aquilo e aquilo, você se acostumou com aquilo, a ponto de você gostar, sabe? Sim, faz sentido. Então, assim, cara, eu não curto funk. Mas eu não cresci dentro daquela comunidade, eu não cresci dentro desse ambiente. Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que Pode concluir, desculpa. Eu não queria, eu queria evitar entrar em polêmicas e tal, mas é a mesma coisa da questão do lugar de fala, sabe? É a mesma coisa um homem querer falar sobre direitos das mulheres, sobre a realidade da mulher e coisas do tipo. É um cara que não conhece a cultura do funk querer julgar o ritmo porque eu não gosto de funk. Ele pode falar que ele não gosta. Sim. Ele não pode falar que não é música, né? Ou Exato, que é ingostável, tipo... Sim. Isso é bem comum. Isso é bem comum. Se você puxar, Charlão, o André é mais garoto, mas o Charlão que é um pouco mais velho, perceba que eu disse um pouco, porque eu sou um jovem senhor também, tá? Então você me respeita, tá? Fica aí essa... Mas, basicamente, se você puxar aí uma década atrás, uma década e meia atrás, sei lá, a galera tocava Restart e Cine e essas bandas emo daquela época e tinha um monte de gente que fazia os mesmos comentários que são encaixados hoje pro funk ou talvez até pro sertanejo universitário e é basicamente a mesma coisa. Parafraseando meu avô, muda o mosquito, porque a merda é a mesma, tá ligado? Tipo, é a mesma colocação pra uma coisa que necessariamente não toca o seu agrado, mas daí tipo, Restart não é música, emo não é banda, isso é muito comum, né? A galera lá de, sei lá, de 1960, quando surgiu o movimento punk lá, com o Clash, essas coisas. Tô falando datas baseadas em nada, me refutem, por favor. Posso estar completamente equivocado. Mas, basicamente, a galera que olhava para aquilo, que tinha talvez um gosto mais por algo
mais erudito ou alguma preocupação com uma música diferente, olhava e falava, pô, o cara faz 4 acordes, 3 acordes ali, aquilo é música, aquilo não é música, né? Então, assim, esse é um argumento que se repete com bastante frequência, não? E eu acho até que é interessante a gente fazer o exercício de pensar assim, cara, será que não tem uma banda ou um estilo musical que eu ouço por carga nostálgica e não porque eu realmente aprecio? Porque eu posso dar o exemplo de Kid Abelha. Kid Abelha é uma banda que eu sou completamente apaixonado. Porque todas as minhas viagens em família, quando eu era pequeno, era ao som de Kid Abelha. E hoje, obviamente, quando eu ouço, eu não tô admirando, eu acho que eu não estou admirando a progressão de acordes, os solos. Não, eu tô lembrando da época que eu viajava com os meus pais. Justo. Cara, é interessante, porque eu não gosto de nenhuma banda que parece Kid Abelha. Eu só gosto de Kid Abelha, tá ligado? Então, talvez, algumas bandas, eu não estou dizendo que é o caso do Kid Abelha, mas algumas bandas a gente pode admitir que, cara, essa é a minha banda ruim favorita, tá ligado? Porque tem bandas que a gente ouve pela carga nostálgica e não pelo que a música prática dela é, sabe? Concordo com você. Eu quero lançar a do Josneig aqui direto pro nosso amigo Charlão, que é o especialista da mesa, né? Então, olha a cara dele. Ele faz uma boa cara quando você fala isso. O Josneig mandou o seguinte, mas não existem certos parâmetros que podem classificar uma música, talvez não como necessariamente ruim, mas como tecnicamente pobre, que carece de elementos que compõem uma música. Vamos lá, o Charlão, o que você pensa sobre isso? Você que é um cara bastante estudado no sentido. Você conhece o campo harmônico como a palma de suas mãos, por favor? Cara, eu acho que não, tá? Eu acho que tecnicamente pobre. Ok, vamos lá. Tecnicamente pobre, eu acho que pobre é uma palavra muito forte, tá? Existem parâmetros, sim, que podem classificar uma música como complexa tecnicamente. Sim. Com certeza. Agora, você atrelar qualidade com complexidade técnica, isso é complicado. Né? Então, por exemplo, pega Ramones. Boa. Bom Ramones exemplo. É 3 acordes. Ramones, você aprende 3 acordes, você sabe tocar um disco inteiro dos caras. Green Day. Green Day. Sabe, Green Day, você ainda é mais complexo porque, em termos, entrando um pouquinho mais na parte técnica, a palhetada, o downstroke do Billy Joel, ele exige um certo estudo, tá ligado? Questão rítmica e tal. O Ramones não, cara. Ramones o cara joga a guitarra lá no joelho, né? E desce a lenha, desce o braço, sabe? E são tipo power chords, e você sabe 3 ou 4, você toca a discografia inteira do Ramones em 15 minutos. Verdade. Mas isso não faz de Ramones uma música necessariamente ruim ou necessariamente pobre, porque há uma riqueza ali. É a palavra. Às vezes simples é a palavra. Simples. Exato. Sim. Exato. Inclusive, o Ramones, a história deles era de que eles queriam tocar, mas eles não eram bons o suficiente. Eles queriam tocar Beatles. Mas eles não conseguiam tocar as músicas dos Beatles porque ela era complexa. E aí eles meio que desencanaram e fizeram a música deles, tá ligado? Que é extremamente simples, tipo baixo, guitarra, batera e vocal, e era isso. E as linhas de construção de quase tudo ali, ou melhor, de tudo, é bem simples, né? Realmente, tipo, tudo é muito simples. E não deixa, obviamente, de ser foda, né? Porque Ramones é foda. Não sei, se você não acha Ramones errado... Errei a piada, desculpa. Se você não acha Ramones foda, você está errado. Mentira, só zoeira isso aí, desconsidera. Cara, a gente tem que respeitar todas as opiniões e o chat tem todo o direito de estar errado. Maravilhoso. Mas você sabe que isso que vocês estão falando leva para um outro lado o negócio. Que é o quê? A gente tem, via de regra, gêneros que acabam estourando mais ou menos, né? Que acabam sendo mais bem-sucedidos ou menos bem-sucedidos em determinados locais, em determinadas culturas. A gente consegue definir... São perguntas difíceis hoje aqui, hein? A gente consegue definir o porquê disso? Resposta simples. Não. Pronto, acabou. Não. Obrigado. Tchau. Obrigado. Esse foi meu TED Talk. Maravilhoso. O que vocês acham? Essa é realmente bastante difícil, cara. Estudei, rapaz. Eu vejo como um reflexo da sociedade que a gente vive.
Tipo, eu me criei dentro do heavy metal, sabe? Eu toquei metal a vida inteira e tal, meu CD é de metal, de zinco, alumínio, cobre, uns bagulho bem pesado, assim. E só que o metal, ele não é mainstream. Por quê? Porque o metal, ele tem como origem, pelo menos, talvez não origem, mas grande parte dos músicos de metal, eles colocam na música aquilo que eles sentem em termos de frustração, revolta e violência e tal, aquela coisa toda. E não necessariamente isso é um reflexo da massa, né, da sociedade, assim. Uhum. Então eu vejo, assim, pelo menos no Brasil, eu acho que hoje em dia a música que faz sucesso é a música que é fácil de consumir, né? A gente vive numa realidade com internet, com TV, com stream, com celular, com aquela coisa toda, e a gente recebe muita informação todos os dias. Então o cérebro, eu acho, né, não sou neurologista nem nada, mas eu acho que o cérebro ele tende a ter facilidade de consumir conteúdos que sejam de fácil assimilação. Faz sentido. Eu acho que quando tu tá zapeando de estação no rádio e cai um metal pesado, às vezes processar aquilo não é o que tu quer no momento, tá ligado? Faz bastante Às vezes sentido. mano, deixa esse Jack Johnson aqui que é mais fácil de eu engolir enquanto eu tô dirigindo, sei lá, tá É ligado? muito mais digestível, sei lá se existe essa palavra, mas enfim, é muito mais simples de você processar realmente, né? Me parece que sim. Eu acho que tem tanto a questão de ser mais fácil de digerir, quanto o lance do que o Charlão falou de a música conversar mais com a pessoa, tá ligado? É. A gente aqui no Brasil tem muito costume de ouvir música em inglês, né? Então muita gente acaba ouvindo música que não sabe da letra de fato, mas às vezes não precisa nem a letra pra pessoa conseguir se identificar com aquilo de alguma forma. Eu acho que, às vezes, a música que acaba impactando menos gente, impacta mais esse menos gente, entendeu? Então, às vezes, Aham. a influência que o metal tem no cara que ouve metal é muito grande, porque o cara que ouve metal, ele realmente gosta de metal. Então, é difícil, sabe, o que você ouve no seu dia a dia? Eu ouço ali, cara, um pop, ouço o que tá tocando na rádio, mas além disso, eu ouço metal também, tipo, não é que não existe, mas me parece um pouco mais raro, sabe? Eu acho que a pessoa que gosta de um estilo musical que destoa um pouco do que tá tocando sempre, ela tende a gostar, ela tende a investir um pouco mais nesse estilo, sabe? Sim. O Bruno Caramecos mandou uma que tem um complemento ali em cima no chat. Deixa eu ver se eu encontro pra fazer esse link. Ele falou sobre uma questão cultural, né? A relação, por exemplo, entre o sertanejo universitário que toca nas rádios e o sertanejo tradicional do interior. O Lucas Celopes lá em cima havia feito uma ponderação sobre o lance da música contar uma história. Então eu acho que essa parada ela é meio que autocomplementar ali. Lógico que tange muito ao gosto, mas contar uma história, um bom storytelling dentro da parada, também ajuda a mexer com os sentimentos e, como ponderou o André mais cedo, com as emoções e as memórias, talvez, de outros lugares e de outros momentos e de outras lembranças. Eu vi, acho que no seu Twitter, André, em algum momento, você postou alguma coisa assim, quando eu fui pra uma viagem X, não me lembro qual era o destino, eu tava escutando muito, sei lá, eu também não lembro a banda, você vê que eu prestei bastante atenção no tweet, né, que você fez. Tem certeza que foi meu? Não foi... Cara, não tem nada a ver. E lá você dizia alguma coisa, e obviamente isso veio de encontro com a ideia do momento e daquela memória afetiva. Agora, essa quantidade de impacto e esse sucesso causado, ele não tá ligado necessariamente a uma qualidade, ou está? Porque aí a gente volta a discutir o que é a qualidade, não? Me parece que qualidade é algo muito relativo, né? Eu acho que a gente discutir sobre a qualidade de uma música, isso é a palavra de leigo, discutir sobre a qualidade de uma música é quase que a mesma discussão de que se a música é boa ou não. Né? Para mim, uma Sim. música de qualidade pode ser diferente do que é para você uma música de qualidade, né? Então eu acho que a gente acaba voltando na mesma discussão. É isso? De novo, provavelmente há termos, como o Sherlon falou, provavelmente não há termos técnicos para dizer essa música é boa ou não é. Eu não sei, tipo, por exemplo, aí até eu pergunto a vocês, né? Vamos supor, eu comecei com esse acorde aqui. Depois desse acorde, há uma sequência de acordes que converse com ele, não? Se sim, colocar um acorde que não conversa, faz dessa uma música ruim? Ou faz só dessa música uma música que é
sei lá, tecnicamente ruim ou tecnicamente fraca, não sei. Essa é uma discussão muito bem observada em fóruns como o fórum do Cifra Clube, por exemplo. Se você acessá-lo, você vai ver que há diversos... Havia, né? Agora eu não sei se há ainda. Talvez haja, não sei. Mas tinham várias discussões sobre, tipo, usar alguma... Não só algum acorde que destoe da escala que aquilo pede, mas, sei lá, usar algum tipo de dinâmica rítmica que mude ali o padrão. E aí você tem os caras que vão dizer que não, isso de fato tá errado e isso é ruim. E você vai ter os caras que, eu não lembro quem que falava isso, talvez Chico Science, que nós não precisamos mais das notas que estavam aqui, basta que elas soem bem aos ouvidos. Concorda com isso, Charlão? Você, da qualidade de um estudioso? Cara, sim. Basta que as notas soem bem ao ouvido. Sim, a questão é que uma nota soar bem ao ouvido é uma maneira leiga de você falar que é importante saber teoria musical. Boa. Sabe? Porque se você não seguir a teoria musical... Porque vamos lá, desde lá do início. Como é que surgiu a teoria musical? Surgiu baseado em coisas empíricas, né? A música, lá na antiguidade, não veio primeiro a teoria e depois a música. Você tem a música que aconteceu naquele momento, você tem, por exemplo, traçar um paralelo com a capoeira, né? Que era a maneira que os escravos tinham de se divertir, algumas pessoas dizem, né? Misturavam dança com luta e tal, e usavam aquilo com um ritmo musical. Então, a música veio primeiro, a teoria é o que explica aquilo. Então, assim, a gente, enquanto humanidade, se acostumou a certos sons, e a teoria é baseada nisso. Então, assim, você dizer que as notas têm que soarem agradáveis ao ouvido, sim, e é para isso que existe teoria musical, para você entender por que aquilo te soa bem. Por que uma dissonância ela soa estranha, mas dependendo do contexto, ela adiciona um temperinho ali para a música. E qual tipo de dissonância eu posso acrescentar? Sabe, nem toda dissonância soa ruim, dependendo do contexto. E é isso, assim, sabe? Tipo, sim, tem que ser agradável, mas existe todo um estudo por trás. Você dizer que, não precisa esses acordes que estavam aqui, basta soar agradável. Uma coisa vem da outra para mim, sabe? Sim, você acaba tentando simplificar ou minimizar a forma de você entender, compreender, estudar e chegar àquilo, mas com uma explicação que é basicamente ok. Se soar, você vai encontrar o acorde que vai soar bem justamente porque ele tá ali onde ele teria que estar, seguido e precedido das coisas que deveriam acontecer, né? Exatamente. Qual o efeito mídia nessa conversa que a gente tá tendo aqui? Porque, beleza, a gente tem o efeito cultural que a gente tá discutindo aqui, né? Mas a gente tem um efeito midiático. Porque, afinal de contas, evocando mais um sentimento aqui que me veio do nosso caro Sir Arthur Conan Doyle, quando escreve Sherlock Holmes e diz que mentiras muitas vezes repetidas tomam ares de verdade. Em dado momento, se você massifica demais determinada coisa, ainda que talvez muita gente não ache isso bom, ou talvez isso nem soe tão bem assim, você acaba... né? O ser humano é um negócio que ele se adapta com praticamente qualquer coisa, né? Então, a partir do momento que você tem uma indústria que trabalha não necessariamente com só o que é bom ou só o que é legal, assim, excluindo um pouco... A gente já bateu bastante na ideia de que bom é um negócio muito difícil de definir, mas a mídia tem um peso muito grande ali, a televisão, a internet, as lives hoje em dia com essa parada do coronavírus e tal, que a gente não pode ir a shows e tal, mas a mídia fala demais com isso, não? Então qual é esse papel? Quão importante ela realmente é? Quão capaz de definir alguma coisa em termos de musicalidade, do gosto musical das pessoas? Quão poderosa ela pode ser? Bom, eu vou começar falando da minha experiência, né? De novo, zero teoria, só minha experiência. Justo. Voltando lá pro Kid Abelha,
eu lembro claramente de que a primeira vez que eu ouvi Kid de Abelha, eu não gostei. Pensa num menino ali de 10, 11 anos que ouvia 50 Cent e Snoop Dogg, e era isso que ele gostava de ouvir. E Aham. quando eu ouvi Kid de Abelha pela primeira vez, eu falei, pai, se é pra botar isso, tipo, deixa no site de notícia. No site não, deixa na estação de notícia, deixa na M, sabe? Aham. Mas na segunda vez eu já conhecia os refrões, assim, sabe? Aí na terceira vez eu já tava meio que cantando junto, assim. E depois eu vi que, cara, beleza, eu me apaixonei pela banda. Mas foi aquela repetição que foi me criando, foi me deixando confortável em ouvir Kid de Abelha, sabe? E isso já aconteceu com outras bandas, né? A gente tava até falando em off aqui. O Diego falou que ouve o Barões da Pisadinha. E a primeira vez que eu ouvi Barões da Pisadinha, eu fiquei, mano, não é possível, velho. Que isso aqui tá tocando, tá ligado? Daí na segunda vez eu já achei engraçado. E na terceira vez eu já tava, tipo, já conhecia a música e começou a ficar confortável pra mim. E não que hoje eu seja fã de Barões da Pisadinha, mas eu já não faço mais aquela cara feia que eu fazia antes. Hoje ok, eu ouço, não tem problema, sabe? Então, eu não, de novo, não sei o papel da mídia no sentido de influenciar as pessoas a ouvirem um estilo específico, ou de, pô, a gente vai ficar jogando isso e mais isso até que o pessoal engula. Mas comigo funciona. Ouvir várias e várias vezes um negócio, às vezes eu vou ouvir 1000 vezes uma música e não vou gostar, mas com esses exemplos que eu dei, de fato se tornou mais tragável, sabe? A ponto de eu até achar legal. Uhum. Inclusive, o André era um cara que não gostava de Village People, por exemplo. Hoje ele já sai vestido de índio na rua. Maravilhoso. O que você pensa, Charlão, sobre isso? Esse poder da mídia em si, da massificação de qualquer coisa? Cara, vamos lá. Eu não estudei jornalismo, eu não estudei rádio, eu não estudei nada disso, então todas as coisas que eu falo eu tirei do centro tecnológico do meu... Nariz. Nariz. Perfeito. Então, assim, eu acho que a mídia, ela define o que vai fazer sucesso e o que não vai fazer sucesso. Ainda que hoje em dia a televisão e o rádio não tenham mais o mesmo poder do que eles tinham não precisa nem ir muito longe, 15, 20 anos atrás. Sim. Ainda assim, a mídia define o que vai fazer sucesso e o que não vai fazer sucesso. O Bruno, por exemplo, ele falou antes ali qual a semelhança, enfim, qual a relação entre o sertanejo universitário e o sertanejo raiz lá do interior de Goiás, aquela coisa toda. A diferença, cara, é que, ao meu ver, e aqui eu posso estar completamente enganado, é que o sertanejo universitário, ele é um produto que foi massificado para venda popular, assim, sabe? Para você se dar bem dentro de sertanejo universitário, não basta você ser um bom músico. Aliás, em nenhum estilo musical. Ser um bom músico é obrigação. É o mínimo. Não é ser o bom que vai Concordo. fazer você estourar. Concordo. É se você conhece as pessoas, tá no lugar certo, na hora certa, e calhar de ser um bom músico. Podemos dizer que isso se aplica a tudo ou quase tudo nessa vida? Interrogação. Cara, eu tô tentando buscar exceções, mas eu acho que pra grande maioria das coisas, você ser bom é o mínimo. Pra você Sim. se destacar, pra você ser o diferente, você precisa ter um adicional a mais, né? Você precisa ter um plus, você precisa ter alguma coisa de especial ali, sabe? Acho que a maioria das coisas funciona dessa forma. Se você for só bom, você vai ser mediano, né? Tipo, Sim. Não, é bem isso. profissões, pelo menos, né? Sim. Confundir um pouco da música, pra mim das profissões. É que o Charlão elencando, e de fato eu concordo com o que ele disse, eu acho que se você se propõe a ser músico, o mínimo que você tem que ser é bom, você se propõe a ser, sei lá, advogado, o mínimo que você tem que ser é um bom advogado. E assim sucessivamente. Então é que ele foi falando, é verdade, mas isso aí parece se aplicar a tudo, né? Tipo, tudo na vida deveria ser assim, enfim. Mas a mídia, ela eu me dei conta que a mídia era decisiva muitas vezes, que eu tive a oportunidade de ir para Nova York há 2 anos atrás, e eu aluguei um apartamento lá no Airbnb. E a proprietária do apartamento, ela é cantora, ela canta na noite lá em Manhattan e tal. E aí a gente conversou bastante sobre música e tal. E eu mostrei pra ela, né, no Spotify o meu CD, um CD de metal.
E ela perguntou se eu era músico profissional no Brasil, se eu ganhava vida com música e tal. E aí eu falei, cara, então, a música no Brasil, ela tem uma questão bastante complexa, né? De, primeiro, não ser a forma de arte mais consumida, talvez, das pessoas serem muito cabeça fechada, ainda mais para estilos mais extremos, como o metal. E eu não conhecia, tipo, ninguém que fosse do meio para alavancar, um empresário, qualquer coisa do tipo. Uhum. E ela falou assim, cara, porque é difícil acreditar nisso, porque com esse CD, se você fosse aqui de Nova York, você já tinha uma banda bastante conhecida. Caraca. Então, assim, basta você ver que o produto não mudou. Mudou o local, né? Mudou o redor, né? É. Mudou o contexto. Aproveita, deixa, ô Charlão. O Dungeon pediu ali, eu ia pedir também. Pega esse link aí pra gente spamar aqui que eu quero ouvir depois. E beleza, pera lá, vamos aliviar a viagem aqui, a filosofada aqui, e vamos trazer um negócio mais pro Baião de 2 aqui. Ô André, quais são os estilos que você mais gosta, cara? O que você gosta de escutar? Assim, eu já imagino que a palavra vem na sequência, porque todo mundo fala isso. Eu sou um cara eclético, mas beleza. Na sequência, quais são as coisas que você curte escutar? Então, cara, eu sou um cara bem eclético. Sou bem epilético mesmo. Cara, eu ouço principalmente variantes de rock ali, né? Então, hard rock, nu metal, até blues, né? O rock clássico mesmo, rock and roll. Eu gosto de punk rock, gosto das variações de rock ali, se você incluir blues e jazz como variações de rock. Acho que jazz não é, mas enfim, eu ouço bastante isso tudo aí. Eu gosto bastante de rap também. O André, de 11 anos, que ouvia 50 Cent, continua morando aqui. Eu gosto bastante de rap. Tanto rap nacional quanto rap norte-americano, eu gosto bastante. Mas eu me pego ouvindo... Eu tenho fases, assim, mas eu, por exemplo... Foi o que eu falei. Eu acho que a música é um negócio que precisa ser situacional pra mim. Então, se eu tô na praia, eu não tô ouvindo Linkin Park na praia. Eu tô ouvindo Jack Johnson, eu tô ouvindo reggae, eu tô ouvindo alguma coisa mais tranquila, entendeu? Agora, se eu tô na academia malhando, eu não vou estar ouvindo Beethoven, eu vou estar ouvindo um bagulho que me deixe ali na vontade de, entendeu? Então, tem música para todas as situações, e eu sou uma pessoa que tá sempre ouvindo música. Se eu não tô ouvindo algum podcast ou assistindo alguma live, alguma coisa, eu tô sempre ouvindo alguma música que condiza com que converse com o contexto, entendeu? Uhum. Então, por isso que eu digo que eu sou bem eclético, porque eu de fato ouço música para todas as situações. Eu tenho uma playlist para música de viagem, uma playlist para música para dormir, para relaxar, playlist de música que eu ouço na live, tem playlist para tudo, sabe? Então, eu gosto mesmo assim de organizar em pequenas playlists para eu, agora é hora de, sei lá, vamos fazer uma road trip com os meus amigos. Eu já sei quais são as músicas que eu vou botar, sabe? Então, e eu estendo isso ainda mais, né? O lance que tu falou do Twitch lá, eu tenho muito isso de, tipo, marcar as fases da minha vida com músicas. Então, eu fiz esse mochilão aí no final de 2019, eu fui para 4 países diferentes e para cada país eu escolhi uma banda. E eu ouvia essa banda em looping enquanto eu estava nesse país. Então, hoje, quando eu ouço Rolling Stones, por exemplo, eu sinto o cheiro de Madrid, tá ligado? Tá? Eu sinto, cara, eu lembro... Sinestésica a parada. Tá ligado? Mano, era muito massa, assim, e quando, sei lá, se eu ouço Fleetwood Mac, eu lembro exatamente de como era Paris, que é a cidade que eu tava quando eu ouvi, então, sei lá, foi um bagulho que eu fiz, tá ligado? E eu faço isso até pra coisa, por exemplo, eu tô fazendo meu TCC agora, tô em fase de TCC, e eu tô ouvindo Black Sabbath e Dio, são as duas bandas / cantores que eu tô ouvindo. Então, assim, primeiro porque ajuda a extravasar a raiva do TCC, porque é pesado. André, desculpa te interromper. Black Sabbath e o quê? Dio. Não. Dio. E eu falo Dio porque tem uma música do Tenacious D, que é outra banda que eu gosto muito, chamada Dio, e ele começa falando Dio, aí eu falo Dio por causa disso. Mas, um crossover maravilhoso quando ele tá tocando, sei lá, Heaven and Hell, e aí o Dio entra, tipo, na loja, assim, maravilhoso. E, enfim, então, tipo, eu sei que daqui a uns anos, se eu quiser lembrar da época do meu TCC, não sei porque eu gostaria de lembrar dessa época, mas se eu quiser, é só eu ouvir essas bandas, sabe?
É uma coisa que eu sugiro pra todo mundo, assim, velho. Tipo, tenta marcar as fases da sua vida com música, porque vai dar uma nostalgia desgraçada daqui uns anos, tá ligado? Muito interessante. Charlão, qual é que é a tua, velho? O que você curte? Beleza, você vai falar com certeza o metal, mas seguindo daí. Não, eu sou bem eclético. Eu gosto de power metal, heavy metal, symphonic metal, doom metal, black metal. Eu roubei a piada do Dungeon Master Gear. Maravilhoso. Cara, assim, eu tenho coisas que eu não ouço, tá? Não vou ser hipócrita. Eu não ouço funk. Eu não ouço pagode, sabe? A menos, claro, que a gente vá num lugar, numa festa, rolando alguma coisa, eu não vou ser o cara que vai ficar assim. Nossa, que merda, tira isso. Saca? Então, assim, eu ouço quando eu tô no ambiente e eventualmente tá tocando. Mas, assim, não é algo que eu busco ouvir. Agora, por ter estudado música popular, música erudita e tocar em banda de metal, tocar em evento e tal, eu acabei ouvindo muita coisa. Então, as playlists que eu construí no Spotify, por exemplo, você tem desde Skid Row e Poison até... Farofa, hein? Farofa, hein, bicho? Não, farofão. Putz, o Guns eu curto pra cacete, tá ligado? E até Chico César, Egberto Gismonti, Chiquinha Gonzaga e coisas do tipo, assim, sabe? Então, eu realmente ouço bastante coisa. Mas, assim, metal, é como eu falei, eu me criei dentro do metal, né? Então... Você falou que tocou guitarra por um bom tempo, imagino que toque até hoje. Aliás, você tem uma relação ainda próxima com a música? Assim, você ainda, sei lá, hoje eu vou tocar. Você pega lá, senta no piano, ou puxa uma guitarra, um violão, sei lá. É um troço próximo ainda. Tem. É o que eu fiz ao longo praticamente da minha vida inteira, né? Então, tipo, não sei se vai dar pra ver. Ali atrás tem. Perfeito, maravilha. Ali do lado tem meu piano digital e um monte de bagunça e um monte de carta de Magic. Mas sim, eu ainda toco. Assim, não estudo. Eu não considero que eu ainda estude música, porque tocar música e estudar música são duas coisas completamente diferentes. Então, assim, às vezes eu pego a guitarra, plugo em algum plugin VST que eu tenho aqui e toco, sabe? Você... Eu vou tomar liberdade aqui, por favor, de puxar uma pergunta. Um convidado perguntando pro outro convidado. Mas aqui é contigo, bicho. Eu aceito. Peraí, o que era? Pro Charlão, pra quem quer melhorar, por exemplo, vamos supor que o cara, sei lá, ele curte bateria, curte guitarra, curte piano. Se esse cara quer melhorar, ele estuda ou ele toca? Ele estuda. Ele estuda. Belíssimo. Me permita elogiar. Belíssima pergunta. Muito bem colocado, o André Manente. Você tá de parabéns. É uma boa pergunta mesmo, porque Sim. Tipo, quando o cara começa a tocar, ele tá naquela ânsia de querer ser o rockstar, né? Então ele quer tocar. Vou tocar. Só que para evoluir, você precisa estudar. Né? Então, o que é estudar? É você pegar um exercício mecânico, porque música é memória muscular, cara. É isso. Isso é verdade. Tá? Perfeito. Então, por exemplo, você pega a guitarra, você vai exercitar a memória muscular dos seus dedos, e como é que você vai fazer isso? Repetição, mais devagar, aumenta a velocidade, etc. Aí, quando você for tocar a música, tecnicamente você já está um pouco mais preparado, ela vai se tornar um pouco mais fácil para você. Mas é estudo, cara. Estudo de pequenos trechos, repetidas vezes, é chato, é um saco. Eu não sei exatamente por que minha câmera caiu aqui, provavelmente porque o USB... Sabe por que ela caiu? Eu vou te dizer, porque ela não quer estudar, cara. Porque estudar é chato, ela quer tocar. Porque o legal, Charlão, aqui, fazendo o advogado do diabo, é tirar a música, cara. O legal não é ficar 11 horas por dia estudando rudimentos no padzinho. O baterista, ele quer tocar. Ele não tá preocupado com o metrônomo, que ele tem que estar na orelha ali pra manter o andamento. Ele quer fazer cheio de viradas com pedais duplos e coisas maravilhosas. E é engraçado que, por exemplo, eu posso até fazer um breve paralelo com o Magic, né? No Magic, se você quer melhorar, é claro, jogar vai te ajudar, mas pra você melhorar, você tem que estudar, você tem que ler artigos, você tem que ver pessoas melhores que você jogando. Porque se você toca errado e você fica tocando errado pra sempre, a sua memória muscular vai ficar errada também. Tipo, você vai estar
Você vai, por exemplo, criar vícios. Eu acho que existe isso na música também, da pessoa criar vício. E aí, na hora de trocar um acorde A pro B, ela criou um vício e ela não faz a troca como ela deveria fazer, ou alguma coisa assim, né? Então, se ela tira esses vícios logo no começo, é melhor pro futuro, imagino. Eu tenho aproveitando a sua deixa de vício, você falou, acredito que sim, é totalmente real o que você tá falando. O meu instrumento é bateria, né? Eu estudei algumas coisas, mas o instrumento, né, do coração é bateria. E existe uma mecânica de divisão básica, rítmica, e quando você começa a aprender, você normalmente é ensinado com dividir isso por lados, né? Então você começa fazendo as coisas de um lado, depois você passa pro outro, assim sucessivamente. Eu não aprendi, eu comecei a tocar, trazendo isso aí que a gente tá falando, antes de começar a fazer aula, de começar a estudar propriamente dito. Então eu ganhei uma bateria, era o pequeno Dieguinho, e aí o Dieguinho queria fazer em tudo. A felicidade dos vizinhos. Nossa, bicho, nem me fala. O meu pai saía de casa e voltava, tipo, 6 horas depois, falava, já parou de tocar? Era um negócio inacreditável. E aí eu descobri que pra fazer, sei lá, quando eu comecei a fazer viradas, tipo, ao invés de começar, por exemplo, depois eu fui entender que eu deveria usar a mão, nossa, até bati no microfone, a mão direita pra começar e terminar com a mão direita fazendo o ataque e essas coisas que você vai aprendendo depois. Eu fazia tudo com a mão esquerda, então era tudo torto. E isso lá na frente me acarretou vários problemas, do tipo, a hora que eu precisava executar uma determinada técnica, que obrigatoriamente eu precisava ficar com uma postura X ou Y, eu não conseguia. Porque eu tava acostumado mecanicamente, por conta da memória muscular, a fazer o negócio invertido. A hora que eu chegava no ponto que eu precisava estar do lado direito, eu tava do lado esquerdo. E isso foi um trabalho de, tipo, sei lá, 1 ano pra conseguir desenroscar a cabeça. Tá ligado? Então, tipo, e é bem comum, na verdade. Todo mundo que começa assim, meio que do nada, acaba inventando suas maluquices. Vou fazer uma pausa breve só pra atender o telefone e já volto, tá? Por favor, fique à vontade. Eu vou... Afinal de contas, você tá em casa. Aproveitar que o André foi atender a porta, ou o interfone, deixa eu te perguntar. O Grande Rex mandou uma boa aí que eu vou colocar na sequência. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são suas principais referências em termos de guitarra? Vamos lá, cara. O meu guitarrista número 1 da vida é o Paul Gilbert, do Mr. Big. Mr. Big, maravilhoso. Então, assim, eu tive a oportunidade de conversar um pouco com ele. Em 2001, ele fez um workshop em Porto Alegre. Eu sou de Porto Alegre, né? Moro em São Paulo hoje, mas sou de Porto Alegre. Tive a oportunidade de ir nesse workshop, trocar uma ideia com ele e tal, e sempre foi um cara muito incrível para mim. Eu acho... É que abaixo dele, para mim, vem muita gente, sabe? Ele tá num patamar bem acima pra você, é isso? Pra mim tá, cara. Por quê, Charlão? Qual motivo? Simplesmente porque ele é extremamente técnico, rápido, ou porque ele consegue misturar tudo isso com um sentimento maravilhoso, ainda tocar com uma furadeira? É um pacote, né? Tocar com a furadeira é demais, sim. Mas é porque, assim, ele é um cara extremamente técnico, com uma técnica impecável, beirando a perfeição. Ele é um cara musical. Se você acompanhar a carreira solo do Paul Gilbert, principalmente nos anos 90, assim, você vai ver que é muito melódico, sabe, as coisas que ele faz. Ele é um cara que, para muitas pessoas isso não faz diferença, para mim faz. Ele é um cara que tem um humor genial. Ah, é? Isso eu não sabia, não. Genial, genial. Ele é um cara muito engraçado. Ele costumava fazer, por exemplo, uma coisa que ficou muito famosa nesses anos 90, fim dos anos 90, início dos anos 2000, era um popurrí que ele fazia. Ele pegava 3 músicas e misturava. Depois procura no YouTube, é muito engraçado. Ele tocava a música To Become One, das Spice Girls. No meio da música, ele botava o solo de Stairway to Heaven. E terminava a música tocando um riff do Black Sabbath, que agora eu não vou me lembrar qual é, cara. Alguém no chat aí deve ver essa parada aí. Eu lembro de ter visto ele fazendo tipo uns shows japoneses, tocando, correndo e coisas do tipo.
Então, cara, tipo, o maluco, ele é muito louco, assim, sabe? As coisas que ele Aham. faz. E ele é um cara, assim, que tem uma coisa que eu acho muito chata no meio do metal, que é o cara que quer ser o From Hell, tá ligado? O cara Uhum. que eu sou metaleiro e eu queimo igrejas. Tipo, o Gibbert porra, sabe? Sim. E é um cara que tá sempre rindo, sempre se divertindo, tocando e tal. Eu acho isso genial. Então, assim, pra mim ele tá num nível acima, assim. É Uhum. tipo quando tu vê o Zack Wild tocando violão da Hello Kitty, tá ligado? É, Muito bom. Tem uma dessa série que é o Mark Portnoy tocando uma bateria da Hello Kitty também, a bateria, sensacional, sim. maravilhoso. Eu acho que ele tentou tocar Slayer na bateria da Hello Kitty. Eu- Se não me engano, tentou tocar Raining Blood. Raining Blood, eu acho que foi isso sim, foi maravilhoso. Inclusive ele toca Raining Blood na bateria da Hello Kitty, então fica aí pra você que tá achando que você tá faltando equipamento, não tá não, viu? Essa inclusive, eu quero que você diga mais das suas referências, mas esse é um assunto bem, tem dois assuntos bem polêmicos aqui que eu já até anotei, que um deles é o lance do dom barra versus o esforço, né, versus o treino, essas paradas. E o outro é justamente o sujeito que começa a tocar, e aí, daí algum tempo, ele faz o que se diz, que ele meio que fica mais empolgado em tocar do que estudar, e ele acaba se estagnando de alguma forma, e aí ele acha que o que falta é um instrumento melhor. E aqui no Brasil, você sabe muito bem que um instrumento musical de boa qualidade é sempre complicado de se adquirir. Mas termina de falar das tuas referências, desculpa a interrupção. Não, cara, e tipo. É que as minhas, quando eu sou primariamente guitarrista, né? O meu instrumento Aham. é a guitarra, apesar de ter estudado piano e tal. E por eu ter crescido nesse meio do rock, do metal, as minhas referências sempre vão ser esse meio, sabe? Por mais que eu saiba que tem nos outros estilos, você tem guitarristas e músicos incríveis. Uhum. Dentro do jazz tem coisas impressionantes, tem o Pat Metheny, que é um Uhum. puta merda, sabe? No piano, ainda dentro do jazz, Chick Corea, que morreu recentemente. Sim. Mas assim, eu até estava falando na minha live outro dia que me fizeram essa pergunta e eu larguei a polêmica dizendo que para mim não existe guitarra base melhor que o James Hetfield do Metallica. E que ele é um Caraca. guitarrista. Não tem, cara, não tem. Polêmico, mas é um E, baita guitarrista base mesmo. mano, ele é uma máquina. Saca? Porque tu pega a. Puta, eu vou ter que pegar a guitarra só pra fazer um negocinho aqui. Por favor. Vamos lá, chat. Vamos acompanhar o Charlão aqui. Cara, tipo, você pega os riffs de Master of Puppets, por exemplo. Uhum. Como é que é? Tipo, eu tô fazendo isso com paletada alternada, tá ligado? Aham. Baixo cima, baixo cima, baixo cima, baixo cima. Ele faz downstroke. Cara, É bem Haja difícil. pulso, hein, bicho? mano, eu não consigo fazer 2 segundos disso. O cara faz 2h30 por show, Cantando. saca? Então, assim, cara, quem já gravou, você que toca bateria, tá ligado que manter o tempo sincado é Não muito é fácil. difícil, cara. Então, assim, ele tem uma mão direita, assim, que pra mim, na minha opinião, é imbatível, sabe? E pra mim ele é, assim, melhor que o Kirk, né? Que é o guitarrista solo. O que não precisa muito. Né? Trazendo uma polêmica aqui, você acha que há um excesso do uso do pedal de efeito wah em qualquer tipo de construção do nosso amigo Kirk Hammett? Interrogação. É sempre uma pergunta polêmica e é sempre bom ter polêmicas. A resposta é sim. Há um exagero, há um exagero. Cara, Sim, qualquer sim. coisa do Kirk Hammett, não existe a opção. No set de pedal dele, tinha um meme, que era tipo um pedal de wah de 1,20 m por 40 centímetros e todo o resto em miniatura. Tá ligado? Tipo, tanto faz, é só pisar ali e vai. Se você chegar pro Kirk Hammett e falar assim, Kirk, toca aí um solo pra mim, só não pode usar pentatônica e o A. Você matou ele. Ele morreu ali. Tipo, o que eu faço com essa guitarra aqui, mano? Maravilhoso. Peraí, vamos voltar essa parada pra pergunta que alguém fez no chat agora, já não sei quem foi, que é bem comum também, é uma pergunta que se coloca bastante, um questionamento, uma discussão que sempre se levanta. O dom, né? O que as pessoas consideram o dom, com
o esforço, existe realmente o dom? Existe realmente essa parada de que o cara que foi, de alguma forma, agraciado com isso, ele simplesmente vai tocar e vai ter um desempenho superior e ele não precisa fazer absolutamente mais nada? Na minha opinião, eu não sei se a palavra para isso seria dom, mas há uma predisposição para aprender ou talvez para aprender uma habilidade específica. Eu acho que. Mas quando a gente fala dom, parece que todo o esforço da pessoa é irrelevante, porque ela nasceu com aquilo dentro dela. Eu não acho que é assim. Eu acho que os cérebros são diferentes e alguns cérebros vão ter uma predisposição, uma facilidade em aprender algo, ou se interessar por algo, ou enfim, para desenvolver uma área específica, né? Então, isso vai servir para basicamente qualquer coisa, né? Justamente por isso, enfim, nós escolhemos profissões diferentes, somos melhores e piores que outros em todas as coisas, basicamente. Mas eu acho que esse dom, ele dificilmente é mais importante que o esforço e o tempo investido nessa atividade, entendeu? Não adianta de nada você ter uma pessoa que tem um dom e que não desenvolveu nada daquilo. Ela vai precisar estudar aquilo para poder explorar o dom, entre aspas, dela, né? Se você pegar alguém que não tem predisposição nenhuma para música e que estudou música 8 horas por dia por muitos anos, e alguém que tem uma predisposição e uma facilidade insana para música, mas estudou 1/3, 1/4 disso, provavelmente a pessoa que estudou mais vai ter um resultado melhor. Eu tô tirando esses números da minha bunda mesmo, mas eu realmente acredito que o dom, a predisposição não é mais importante que o teu tempo investido naquilo, sabe? Eu tenho uma pontuação aqui extremamente importante para falar sobre isso. Vai lá. E que bunda, meus senhores. É o Instituto Minha Bunda de Pesquisa confirma, né? Esse mesmo. O que você pensa, Charlão? Cara, eu penso exatamente a mesma coisa. E eu fico extremamente chateado quando as pessoas falam que... mas é porque você tem o dom. Sim, existe uma facilidade, existe uma predisposição. Mas, cara, estudo, dedicação, esforço, sacrifício, sabe? Tudo isso vem em muito maior número do que o suposto dom. E muitas vezes as pessoas falam como se... você tem talento. E você sabe as coisas que você sabe porque você tem talento. Isso é uma coisa que me chateia bastante, sabe? É dar uma menosprezada em todas aquelas milhares de horas que você ficou estudando e repetindo e tudo mais. Né? Eu vou fazer um paralelo aqui, cara. Ultimamente eu tenho pesquisado bastante sobre nutrição e exercício físico e tal, porque eu tô tentando melhorar aí a dieta e tal, essas coisas. E existe uma coisa chamada biotipo, né? A pessoa pode ser ali endomorfo, mesomorfo, ectomorfo, enfim. E se você aplicar... Oi? Metamorfo. Metamorfo também, é. É a pessoa de todos os biotipos. Isso. E se você aplicar a mesma dieta, a mesma rotina de exercícios para duas pessoas de biotipos diferentes, com genéticas diferentes, elas vão ter resultados diferentes. Né? Então, o cara que é endomorfo, ele vai ter uma facilidade maior para ganhar peso, ele vai precisar consumir menos calorias e assim por diante. Agora, isso que a gente tá falando é você chegar para um cara que é bodybuilder, o cara que tá, tipo, trabalhando com fisiculturismo há 20 anos, que tem um shape trincado e falar, pra você é fácil, você é mesomorfo. Não é isso, tá ligado? Tipo, isso pode ter ajudado, mas o que fez o cara ficar daquele jeito, o que fez o cara ter 4% de gordura corporal, é porque o cara se dedicou 30 anos para aquilo todos os dias, entendeu? Então, eu acho que é uma injustiça, assim, tipo, você olha para todo o trabalho e esforço da pessoa, seja na música, seja em qualquer área, e fala, não, para você é fácil, você teve isso aqui. Não, sabe? Não. Sim. Eu ouvi uma muito legal, cara, há uns anos atrás, que, tipo, eu sou concursado e faz bastante tempo que eu sou concursado e aí eu tava discutindo com uma pessoa sobre empregos e tal, não sei o quê, e ela falou assim, mas você tem sorte, você é concursado. Bastante sorte mesmo, né? É. Foi muita sorte, cara. Nasci com a bunda virada pra lua, impressionante, mano. Eu concordo com o argumento que vocês dois colocaram, que, né, basicamente vocês, né, que se complementaram, mas disseram exatamente a mesma coisa. Eu concordo, eu acho que é até uma sacanagem
você justamente falar isso, tipo, mas você também, aí é fácil, isso é concurso. Como fácil, bicho? Eu estudei pra cacete pra conseguir passar esse concurso, né? Porque já, afinal de contas, no concurso tem milhares de pessoas que querem passar. Se fosse fácil, tava todo mundo lá. E eu sou pai recente, né? Meu filho nasceu faz 6 meses, né? Vai fazer 7 agora. E eu andei procurando, tentando ler a respeito justamente de um lance que um médico dele, um pediatra, falou pra mim. Falou, cara, tenta dar bastante estímulos que você acha que pode ser interessante pro seu filho desde sempre. Então, tipo assim, não espere o seu filho ter 3 anos para que você apresente um instrumento para ele, por exemplo. Não espere o seu filho aprender a ler para que você conte uma história para ele. E coisas desse tipo. E eu comecei a pensar justamente que, será que boa parte das coisas que a gente fala... fulano tem uma predisposição, como o Charlão colocou, uma predisposição maior para isso ou para aquilo... Mas será que isso não pode ter sido também uma somatória desses estímulos que você talvez teve lá atrás? Às vezes até numa fase que você era só um bebê mesmo. Tipo, sei lá, o meu pai me colocava pra dormir tocando violão desde que eu tinha 1 mês de idade. Cara, isso é muito... Aquilo vira natural pra você, sabe? Tipo, é um nível de condicionamento que você vai ganhando já... desde um tempo imemoriável, sei lá, se assim a gente pode dizer. Então, eu acho que o esforço, na minha cabeça, o esforço suplanta o dom e a facilidade. Eu acho que o esforço consegue fazer isso. Concordo e acho que essa influência, ela é muito forte também, muito forte. Esse lance de você ter sido apresentado para aquilo, né? Não à toa Isso. a gente tá sempre vendo entrevistas de como é que você chegou na música? Então, meus pais eram músicos. Exato. E aí, tipo, eu não tô dizendo que são todos, mas Não. frequentemente a gente vê isso, sabe? E Sim. eu digo por mim, eu não sou músico, óbvio, mas o meu pai sempre foi o cara que falava... sempre que tinha uma reunião, uma palestra ou uma família, um jantar de família, alguém tem que dar aquele... um discurso de Natal, sabe? Ou puxar a reza, que seja. Meu pai sempre era o cara que falava. E aí eu sempre tive ali do lado do cara que falava, o cara que se comunicava. E por isso me interessei muito por falar, sempre ouvi, sempre prestei atenção. E eu não à toa hoje trabalho falando, tá ligado? Então, Exato. e aí, sei lá, às vezes vem um cara e fala, pô, mas você tem o dom da comunicação. Será que é dom mesmo? Tipo, às vezes, não sei, às vezes eu só sempre prestei atenção nisso, sempre estudei isso, sabe? Com certeza. Não, faz todo sentido. Eu não sei. São especulações aqui diretamente do Instituto Minha Bunda de Pesquisa. Eu também não sei. Mas eu acho que faz algum... Sei lá, faz algum sentido. O que eu ia puxar... O assunto que eu ia puxar agora... Peraí, tinha mais um negócio que eu ia perguntar que alguém mandou no chat. Eu falei e não perguntei. O que era? Alguém lembra? Vocês lembram ou não? Tava falando sobre as influências do Charlão, eu acho. Tá, eu falei sobre as influências dele, eu falei sobre o esforço... Bom, enfim. A gente ia falar mal de Pink Floyd, eu acho. Eu quero chegar nesse ponto. Vamos puxar esse ponto. Vamos falar de Pink Floyd. Eu vou começar sendo o boi de piranha. Eu acho o David Gilmour um pouco superestimado. Essa é a minha opinião a respeito dele. Eu acho que ele... de novo, mas dessa vez vai demorar. Eu acho ele um pouco superestimado. Eu acho o Pink Floyd um pouco chato. Eu reconheço o trabalho dos caras e eu acho que eles são foda em várias coisas. Mas eu acho... Não tenho nada contra, tenho até amigos que são. Não tenho nada contra, tenho até amigos que são. Mas se é pra ver um show bonito, como eu já ouvi várias vezes, vai assistir Kiss, que é muito mais legal. Tá ligado? Então, eu já vou abrir a boiada aqui, ó, pra dizer que eu não sou lá um grande... Assim, acho que tem músicas que são masterpiece do rolê. Tem uns negócios fantásticos mesmo. Mas eu acho que é um pouco... Acho que a galera coloca num pedestal muito alto tal do Pink Floyd. Passei a bola, não tá mais aqui quem falou. Pode me xingar. Ai. Deixa o Charlão bater mais um pouco, depois eu vou defender.
Eu vou falar sério a minha opinião sobre Pink Floyd. Acho que eu nunca falei sério sobre Pink Floyd. É uma banda muito... Eu não quero falar boa. É uma... Escolhendo palavras. Não, é que assim, eu concordo no ponto ali de que Pink Floyd tem muitas obras-primas musicais. Sim, não tem como negar. O cara que falar que Pink Floyd não tem uma música que é genial, esse cara, ele... Vamos ser educados e falar que ele degustou fezes. Esse cara, ele tá... Enfim. Tá na Disney. Tá na Disney, total. Agora, assim... Pro meu gosto particular, eu acho que é uma banda chata. Sabe? Tipo... Boa. Os caras são muito bons músicos, sim. Os caras são muito competentes, sim. Eles estão muito acima da média, não é pouco. É muito acima da média, sim. Mas eu acho chato. E aí eu fico pegando no pé do André, dizendo que ele começa a falar em Pink Floyd. Peraí. Qual a sua opinião sobre o David Gilmour especificamente? Só pra eu entender. Cara, eu acho que ele é muito bom músico, muito bom compositor. Mas só terminamos não... aí? Então a gente concorda. É exatamente isso. O problema é que eu escuto umas coisas do David Gilmour que é tipo assim... Mano, não, peraí que é o David Gilmour. Eu falo, mano, foda-se. É só um cara bom, beleza. Só um cara bom, a puta sacanagem, é o David Gilmour. Eu sou o Zé da Silva falando do David Gilmour, tá ligado? Mas nem guitarra eu toco, sabe? O cara é muito bom, só que ele faz cocô que nem todo mundo. É isso. Ele vai no banheiro, ele tem diarreia, ele tem dor de barriga, ele come, sabe? Isso. Vamos lá, André. Faz a boa, vai. Porra. Cara, total clubismo, né? Aqui é o momento de ser clubista, né? Defender o indefensável aqui, né? Esse é o meu momento de brilhar. Cara, vai lá, garoto. Eu acho o Pink Floyd uma das melhores bandas de todos os tempos, tá? Eu sei que tecnicamente o David Gilmour não deve estar nem no top 10 melhores guitarristas da história. Eu entendo que tecnicamente, provavelmente, ele é superestimado. Mas a questão é justamente a sensação da música que ele passa, entendeu? Eu, André, acho... acho que a guitarra que mais me toca, que eu mais acho... a guitarra que eu mais curto é a do David Gilmour. Quando eu penso num solo de guitarra bonito, eu penso num solo dele. Pra mim, Shine on You Crazy Diamond é a faixa mais bonita já escrita, sabe? Uhum. E é óbvio que todo mundo, quando você perguntar qual é a melhor música da história, um vai responder... Essa música não é da Rihanna? É aquela Shine Bright Like a Diamond? Essa aí que você tá falando, não é? Sabia que era. Dela, por isso que ele é superestimado. E aí todo mundo vai ter uma resposta diferente pra melhor música da história. Ah, não, é Stairway to Heaven. Ah, não, é Enter Sandman. Sei lá. E até pergunto a vocês aqui, qual seria a música mais bonita que vocês já ouviram, cara? A melhor música já feita pelo homem. Ou pela mulher. Antes de responder, eu quero fazer mais uma ponderação, colocar na mesma lista, e agora talvez o pessoal vai ficar chateado mesmo comigo. Galera que tá chegando, conhecendo o nosso canal agora já não volta mais, tenho certeza. Que é o quê? Eu coloco no mesmo patamar de ser um pouco superestimado, e, aliás, coloco num patamar até muito mais baixo, porque não tem a quantidade de obras-primas que tem o Pink Floyd. Uma outra banda de exímios músicos fantásticos em conservatório, só se fala nesses caras, que é o Dream Theater, não sei falar. Vai ficar chateado. Porque eu acho um pouco demais também. Charlão, chegou a minha hora. Que banda chata pra dar sono. Veja bem. Eu concordo demais. Ele tá louco pra me xingar? Pode me xingar, Charlão, fica à vontade. Não, mas eu concordo. Tem coisas do Dream que, cara, pra quê? Sim. Eu fiz uma música de 38 minutos que é só sextina a 180 BPM. Sabe? Passa o letreiro escrito Nobody Cares atrás. Exato. Agora, assim, tem coisas que são geniais também.
sabe? Justo. Eu fui no show deles em comemoração aos 25 anos do Metrópolis 2. E eles tocaram o Metrópolis 2 na íntegra e eu chorei que nem criança. É justo. Sabe? Agora tinha horas no show que eu tava assim, ó. Acaba! Porque faz parte, cara. Faz parte. Os caras não são perfeitos, não é minha banda favorita, nem de longe, mas é uma banda que tem obras que são incríveis. É verdade. A verdade tem que ser dita. É uma puta banda. É maravilhoso, muita coisa. Mas aqui tem muita coisa que é. Você tá ligado, Charlotte? Você estudou essa bagaça toda. Você tá ligado que tem. O meio é povoado de muita gente que fica numa, com perdão na palavra, numa punhetação de uma meia dúzia de coisa ali, que é bem, se repete bastante, sabe? Tipo, aí é Mike Portnoy, é John Petrucci, é não sei o que, sabe? Então é tipo, as coisas meio que giram em cima de um mesmo negócio muito tempo e isso vai enchendo um pouco o saco, mas eu não tem como falar, né? Mais uma vez o José da Silva, vai aqui o Diego Zanforlin falando de Mike Portnoy, né? Pelo amor de Deus, né? Podcast, cara. A beleza do podcast é que a gente pode falar isso aí, não tem quem vai cobrar a gente depois. Vai vir o responsável pela boa música do Brasil falar, então, vocês falaram besteira lá. Não, mano, deixa a gente falar besteira. Exatamente. Então é tipo... Mas o André perguntou, qual seria a música mais bonita? Foi isso que você colocou? Eu vou dizer eu vou fazer duas perguntas aqui. Qual é a música mais bonita? E qual é, tipo assim, qual é a melhor música da história e qual é a música que vocês mais gostam? A segunda deve ser quase impossível de responder, porque pelo menos no meu caso muda toda semana, tá ligado? Então é difícil. Mas hoje, eu vou dizer hoje. Dali, Charlão, começa você aí. Tá pensando, a cara de pensativo do Charlão, abaixou a cabeça que tá só né? Tem que pensar, cara, não tem jeito. Acho que não tem como responder isso, cara. Porque eu consigo falar aqui pelo menos umas 10 músicas que se eu ouvir agora, até o fim eu começo a chorar. Faz um top 3. Quem que é? Top 3. Um top 3. Não precisa, faz um City 3. Não precisa colocar em ordem. Pronto, é mais fácil. Tá, City 3. Ghost Love Score do Nightwish. É uma música que me arrepia pelo que eu nem sabia que eu tinha. Que mais? Best of Times do Dream. Essa música. Irmão, André, faz esse exercício, tá? Faz esse exercício. Procura depois aqui do podcast Best of Times. Ouve essa música do início ao fim. Ela é um pouco longa, tá? Faça esse desafio pro chat. Best of Times. Se você não manja de inglês, pega a letra traduzida e saiba que o Mike Portnoy, que é o baterista, escreveu essa letra pro pai dele que faleceu. Ouve essa música e me diz se você não vai chorar depois. Farei o exercício. Faz o experimento. Não, André, eu sei que ele raramente chora. Mas, cara, se você não se sentir minimamente emocionado, você morreu por dentro. Caraca, palavras duras, chat. Não, cara, é foda. Best of Times. Eu acho que é isso aí mesmo, Yuri. Best of Times. É, isso aí mesmo. Saiba que ele escreveu isso pro pai dele que faleceu. Vamos lá, mais uma. Difícil. Tem aquela do Charlon lá, que é muito boa, né? Põe tipo top 3 músicas, melhores músicas da história. Põe as 3 músicas do CD dele. Maravilhoso. Cara, tem algumas coisas de Angra que mexem gostoso no coração, cara. Mexem gostoso no coração, assim. Mas agora dizer uma em específico é difícil, cara, é difícil. Porque, tipo, cara, é muita música, mano. É muita música. É muita opção. Assim, é embaçado, cara. Tipo, a melhor música da história. Puta, isso é impossível. Isso é impossível. Isso não tem como responder na minha cabeça. Cara, e quando você pensa, eu lembrei de uma aqui. Eu lembrei. 3 é difícil, mas foi muito difícil nessas perguntas. Né? É muito difícil mesmo.
vai ser difícil ainda, cara. Cara, Lembrando de música, tá ligado? tem uma música que, se eu escutar ela, duas músicas, me veio outra, que se eu escutar, tipo, agora eu choro agora, porque eu não tenho esse problema de chorar, não. Eu choro com facilidade. A primeira é Sometimes I Feel Like Screaming, do Deep Purple. Eu acho que se eu escutar essa música... Foda, cara. Ela... ao vivo lá, maravilhosa, cara. maravilhosa. Steve Morse. Arrepiou aqui, ó. Papo sério. É. A segunda, Goft Mule, Banks of Deep End. É outra música que me faria chorar sem muita dificuldade. Essa eu não tô ligado. Puta, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Agora, uma terceira azedou, porque aí complicou. É Show Must Go On, que o tio Vini colocou lá, também é uma música. Oh, boa. Falaram de Black Hole Sun, do Soundgarden, animal também. Ó, Algumas músicas dependem muito do contexto, né? Quando você percebe... O Show Must Go On, ela foi até onde eu sei, até a história que eu vi, foi uma das... Acho que a última, ou uma das últimas músicas que o Freddie Mercury gravou antes de morrer. puta, e a música é maravilhosa. Ele gravou aquilo em um take. Aí você tá de sacanagem, né? Cara, Então, é inacreditável. É inacreditável essa parada. Isso me lembra uma breve história da... o Josnei falou, acho o traje que Queen não foi citado. Acabou de ser citado aí, ó. Tá aí, ó. A menção tem que ter. Não, eu ia fazer uma outra pergunta depois, mas ela ia ser quase tão difícil quanto. Eu ia perguntar depois pra vocês qual seria a banda dos sonhos, cada integrante, sabe? O baixista, só que eu sou o cara das perguntas ingratas. Pra cacete. Difícil pra cacete. Você falou, só fazendo a ponderação sobre o que você falou dele ter gravado direto, né? Gravado num take só. Me lembra a Celine Dion. Eu lembro de ter assistido um documentário, alguém contando alguma coisa sobre bastidor de estúdio. E ela entrou pra gravar My Heart Will Go On e ela gravou em uma sentada. Ela entrou e fez a música inteira e saiu. O técnico de som ficou assim, não é real isso, é? E foi tipo, caralho, como que essa mulher fez isso? E tipo, ela entrou em 15 minutos, resolveu, foi embora e rimos muito. Porra. Exatamente, rimos muito, fomos todos presos. O Ed Van Halen, né? Quando foi gravar, quando o Michael Jackson convidou ele pra gravar a Beat It. Beat It, sim. Ele chegou, pegou a guitarrinha dele, tocou um solo, beleza? Tocou outro, falou, escolhe aí, Michael. Quando o cara é brabo, não tem jeito, mano. Ed Van Halen, pra você, qual o peso que ele tem aí na tua história musical, ô Charlão? Quase nenhum. Porque eu... Sério ou você tá zoando? Não, é sério. Porque assim, eu não tô falando que o cara é ruim, o cara, ele era muito foda, o cara era muito bom e escreveu história. Inegável. Sim. Só não foi uma banda que eu ouvia. É mesmo? Sei lá, porque não me apresentaram, ou porque eu fui descobrir muito tarde. Sabe, só não fez parte da minha história. Isso não desmerece o trabalho do cara, o cara era incrível, era genial. Claro. Escreveu a sua história e era isso. Mas cara, como música não me influenciou. Foda, o Van Halen pra mim tem uma relevância bastante importante, mas eu não gosto da fase... mais uma declaração polêmica. Mas, como disse o André, não tem ninguém aqui pra cobrar, então podemos falar qualquer merda. Eu não gosto da fase do David Lee Roth lá, eu não curto ele não. Eu curto muito mais o Sammy Hagar. Vide que Chicken Foot é uma banda que eu acho bem divertida. Chicken Foot era legal. Por sinal. Pera lá, ô Charlão, qual é o lance do riff proibido? É isso? É essa? Proibido. Pera lá, deixa eu pegar a pergunta certa pra não falar groselha. Karma lá. Qual é o riff proibido? Pera aí, deixa eu ver. É isso? É o Sammy que mandou ali. Eu não sei qual. É alguma piada. Eu só não sei qual é a piada. Riff proibido? Sammy, faltou. Carece de fontes. Tá. Todo mundo que entra na loja de guitarra vai. Cara, eu acho que, André, pra fechar aquele top 3, eu colocaria, por mais carne de vaca que ela é, aquela versão específica do... que foi uma... O Gregoriano? Nessa eu nunca ouvi. É uma versão... É boa? Porra, tem uma versão... Cara, deixa eu pegar o nome da banda certinho aqui. Pega aí. É uma versão com as minas do Heart. Heart, sei lá como se fala. Aquela do... As minas que canta Barracuda. Manja? Sabe quem é? Sim.
elas cantando numa premiação no memorial, não sei o que, Kennedy lá. E aí elas fizeram uma versão com o Jason Bourne tocando bateria. E o cara se emociona, né? O cara sim, do WhatsApp. Sim, e ficou fantástica, inclusive. Essa versão em canto gregoriano de Stairway to Heaven é tão boa quanto o Pink Floyd. Não, ela é bem pra dormir, velho. Essa eu concordo. É com Gregorian, o nome da banda. Gregorian. Gregorian. Eles fazem, tipo, algumas versões com cantos gregorianos. É para dormir muito, assim. Essa tá na minha playlist de músicas pra dormir. Mas é muito boa, cara. É muito boa mesmo. O que vocês acham sobre Beatles? Vamos aproveitar aqui e jogar mais uma fogueira na lenha aqui, uma lenha na fogueira, antes da gente fechar. Cara, Beatles é uma banda que eu gosto e que eu nunca ouço. É muito, muito, muito difícil eu ouvir Beatles. Mas eu gosto. Tipo, quando toca, Beatles, legal, ok. Mas eu não... Assim, aqui é o momento de se queimar com o chat, né? Gente, só o chat. Então eu vou fazer o chat me julgar. Eu não consigo entender como Beatles é a banda favorita de alguém. Certo? Porque Beatles, pra mim, é uma banda sem sal. Certo? Mas eu acho muito bom. Eu só acho que é sem sal, é só isso. Tu vai jantar Beatles, cara? Mas é isso aí. Agora eu espero que não seja a banda favorita do Diego, porque ele fez Não é. Definitivamente. Eu tenho tatuado aqui no braço os bateristas que normalmente fazem parte das bandas que eu mais gosto. Eu tenho o Steve Gadd tatuado aqui, o Dennis Chambers, e esse não dá pra colocar a banda, e o Ian Pace, do Deep Purple. Então eu consigo colocar Deep Purple e, sei lá, talvez o Cream, talvez a carreira solo do Eric Clapton como as coisas que mais costumavam me agradar. Hoje em dia, hoje em dia eu quase não escuto mais de Purple. Eu escutei por muitos anos, e hoje em dia eu não consigo mais, tipo, não consigo é um exagero, eu consigo, mas eu não escuto mais com a frequência que eu escutava antes. Então, sei lá, eu gosto de Beatles, eu acho Beatles legal. Mas eu concordo com você que é meio sem sal. Charlão, talvez, como ele disse, você vai jantar Beatles, precisa ter sal? Não sei. Não, mas é isso, é que, Beatles é de 60 anos atrás, né? Tem um elemento tempo, né? Mas aí assim, quem tá ouvindo sou eu em 2021. Então, pra mim, hoje é sem sal, entendeu? Na época, talvez o André fosse super fã, mas hoje eu ouço. Entendeu? Justíssimo. Vocês falaram de música triste e não falaram de Eric Clapton, é verdade. Tem algumas músicas. Então, Tears in Heaven provavelmente é uma das músicas mais tristes. E eu colocaria talvez no top 5 músicas mais bonitas, assim, porque sabendo do contexto, né, do filho que morreu e tal, é uma música muito foda. Só pra gente, antes da gente encerrar esse maravilhoso programa, deixa eu perguntar uma coisa. Charlão, eu sou um pequeno rapaz latino-americano sem dinheiro no banco que quer começar a aprender um instrumento. Duas coisas. O que eu devo fazer? Essa é a primeira questão. Devo eu treinar e estudar e tentar me dedicar para entrar num conservatório? Ou devo começar com uma pequena aulinha de violão, voz, baixo, sei lá, qualquer coisa? E a segunda pergunta é: música tem idade? Posso começar eu com os meus 34 anos a aprender um instrumento musical? O que você pensa sobre? Vamos lá. Como diria Jack Stripador, vamos por partes. Justo. E bem pequenininhas. O negócio é o seguinte. Vou responder primeiro a segunda pergunta. Não tem idade. Tá? Eu dava aula de música e era muito legal chegar alguém com 50 anos ou mais para aprender a tocar um instrumento. Porque às vezes a pessoa quer aprender a tocar um instrumento por um sonho realizado, não para ter uma banda, não para ganhar dinheiro com isso, ou para ser um hobby, ou para fugir da família, sei lá, qualquer coisa, sabe? Então não acho que tem idade não, né? É óbvio que existe o fator limitante da fisiologia da pessoa, né? Porque sendo memória muscular, obviamente, quanto mais velho você é, menos reflexo você tem, menos agilidade você tem, mas nada que você não consiga trabalhar. Agora, para começar, cara, são muitos caminhos que você pode começar, né? Eu não sei dizer se tem algum que seja mais efetivo que o outro. O que eu faria com o meu filho? Eu já deixaria ele para ouvir música desde o ventre. Eu incentivaria ele, estimularia ele quando ele fosse bebê, criança, e já começaria a largar umas aulas de musicalização infantil, sabe?
Criança hiperativa e tal, batendo uns tambor, umas coisas assim, entender barulho, se familiarizar com barulho. E aí fazer aulas, sabe? Uma escola de música e tal. E aí mais pra frente, acho que quando mais velho, talvez um conservatório ou faculdade, se for do interesse, sabe? Uhum. Eu acho que é mais ou menos por aí, mas não acho que seja certo ou errado. Eu fui fazer conservatório muito depois de velho, sabe? Aham. Eu vi que o Dungeon Master Gear, não sei, o Dungeon Master Gear é o Wagner? Não, esse é o Dungeon Master Class. Eles têm essa sacanagem de nick só pra confundir nós. É normal isso aí. Sacanagem. Ele tá falando de Híbria. Aham. Porra, eu comecei a tocar guitarra com 14 anos, que foi quando eu larguei um pouco o piano. E eu comecei a tocar guitarra sozinho. Que ano que foi, cara? 2007 para 2008. Eu já tava aí com 20 e poucos anos. Eu comecei a ter aula com o guitarrista do Híbria. Sabe? Então, assim, pô, depois de 10 anos que eu comecei a tocar guitarra, sabe? Uhum. Fiz alguns anos de aula com o cara do Híbria, o Abel. E aí depois eu fui ter aula com o Eduardo Danui aqui em São Paulo. Então, cara, e tipo, eu nunca fiz. Eu queria estudar no IGT em São Paulo também. Uhum. Só que aí é muita grana e tal, Uhum. infelizmente não tenho como. Mas assim, pô, eu tô com 36, tá ligado? Isso vai me impedir de repente, fazer um estudo formal em algum instrumento? Não. Tem muita coisa que eu queria estudar. Eu sempre quis aprender a tocar bateria, por exemplo. Ó. Sabe? E quem sabe um dia. Não sei. Foda, cara. Concordo bastante com o que você falou. Eu acho que não tem idade. Deve ser. Eu dei aula por um período muito, muito pequeno, há muito tempo. E acho que até uma parada que, pós-pandemia, eu gostaria de talvez, quem sabe, se um dia seria uma parada. Deve ser um negócio gratificante. Essa parada de pegar, por exemplo, que você falou, imagina se chegar um cara de 50 anos querendo aprender a tocar um violão. E daqui a 6 meses ele tá tocando um som e, puta, deve ser legal pra caramba essa... Cara, e vou te falar, cara, os meus melhores alunos eram os mais velhos e as aulas eram as mais legais. Imagina. Porque você não tem aquela... Primeiro, o cara tá ali porque ele quer. Sim. Já começa por aí. Às vezes um adolescente tá ali porque a mãe mandou, tá ligado? Uhum. Cara, eu tive... Até deixa eu abrir um parênteses aqui, agora eu vou deixar a galera meio down, assim. Eu tive uma aluna de guitarra que tinha 13 para 14 anos e ela não rendia na aula. Não rendia. Ela pegava a guitarra, eu dava a guitarra pra ela pegava a guitarra e deixava deitada no colo, assim. Só me olhando, então. E aí, depois de algumas semanas de aula, eu perguntei, tá, mas você veio aqui pra quê exatamente? Ela falou, porque aqui meu pai não me bate. Caraca, bicho. Tipo, ela ia pra aula pra não apanhar. Então, assim, a gente pega alunos com as mais diversas realidades possíveis, assim. E os mais velhos, normalmente eles estão ali porque eles querem. Normalmente eles estão ali porque... sem uma pressão, assim, sabe? Não é aquele cara que eu quero virar rockstar. Sim. Então, assim, a aula fica mais descontraída, você bate mais papo, você apresenta novas bandas, o cara te apresenta, é uma troca melhor, Troca sabe? é melhor, sim. Total. Então, a experiência que eu tive com alunos mais velhos, pra mim, sempre foi muito mais gratificante, assim. Cara, foda, hein? Pesado isso aí. Inclusive, eu ia pontuar aqui algumas coisas, porque a gente tá chegando no nosso horário aqui, porque pra variar passou e eu não vi. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: eu tinha separado algumas outras coisas justamente para falar sobre a importância de repente, um processo educacional amparado pela música. Essas coisas que você foi pincelando aí. O Silas Master fez uma pergunta sobre a dificuldade de se passar em faculdade de música. Eu queria abordar esse tema das faculdades e qual a real necessidade de se estudar numa universidade de música e coisa do tipo, ou o quanto isso pode te agregar, ou não, ou talvez não seja recomendável. Enfim, queria... Cara, tem um monte de coisa aqui que obviamente não deu tempo da gente falar, e eu queria já aproveitar a deixa pra ver se a gente podia terminar isso aqui e a gente marcaria uma segunda parte dessa parada pra gente falar sobre o resto das coisas
que ficaram pendentes aí e que eu acho que seria legal. Não sei, eu curti. Se vocês tiverem nessa, o que vocês acham? Demais, cara. Só combinar, só não falar de Pink Floyd. A cara do André. Maravilhoso. Sabe aquele meme, tipo, de uma pessoa deitada na cama e um monte de flecha vindo? Pink Floyd tá deitada na cama e eu tô segurando todas as flechas, assim, tipo... Não, ninguém... Nas flechas escrito Charles, tá ligado? Ninguém vai atingir o Pink Floyd. Tipo isso. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, se vocês toparem... André, você topa? Com certeza, com certeza. Então, maravilha. Então, terminando aqui, a gente já agenda uma nova data que caiba pra todo mundo. E estenderemos esse assunto, desdobraremos ele em outras partes, porque assim, eu morro de curiosidade, por exemplo, sabendo que o Charlão é controlador de tráfego aéreo, eu tenho milhares de... Eu tenho uma curiosidade imensa. O meu canal mais assistido do YouTube é o Aviões e Músicas do Lito. Então, tipo, mano, eu acho animal essa parada. Vamos conversar sobre isso também, vamos marcar outros papos, porque, porra, sensacional, cara, da hora demais. Bora, tô dentro. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença de vocês dois, né? O tempo de vocês dois, a peculiar e contínua boa vontade do Charlão e do André, que tem sido um cara, gente finíssima com a gente. Mano, dizer que foi... Mais uma vez, André, foi tipo, passou em 4 segundos e meio, porque... Mano, não pareceu que foram 2 horas, velho. Tipo, faz 2 horas. Foi muito rápido. Tá ligado? E vamos organizar essa parada e conversar mais, que foi maravilhoso. Por favor, façam suas considerações finais aí pra gente poder encerrar esse maravilhoso bate-papo. Bom, vou começar então. Obrigado pelo convite de novo, sempre agradeço, porque é sempre muito legal estar aqui. Passa muito rápido e a gente sabe que quando passa rápido é porque foi da hora, né? Porque, meu Deus, não pareceu que a gente ficou quase 2 horas conversando aqui. E eu sinto que a gente não falou nem 10% do que dá pra falar de música. A gente não falou nada. A gente falou muito, mas não falou nada, né? Então, exato. Enfim, com certeza merece uma segunda parte aí pra gente trocar ideias sobre outros assuntos que envolvam música também. Queria agradecer ao chat por ter participado, comentado e enriquecido a conversa aí. E é isso, mal vejo a hora de voltar aqui. Obrigado de novo por me receber. Uma boa semana para todo mundo que tá ouvindo aí. E é isso. Maravilha, Charlão. Também eu queria agradecer o convite, é a primeira vez que eu apareço aqui no podcast. Gostaria de ser chamado mais vezes, hashtag fica a dica. Obrigado também o chat por ter participado aí, tem muita coisa que seria legal para falar. Peço desculpas se alguma piada ficou descabida, menos sobre Pink Floyd, porque Pink Floyd é chato de qualquer maneira. E é isso. Brigadão por tudo. E é isso aí. Beleza, galera, eu normalmente, como eu disse mais cedo, eu não costumo agradecer aos follows e a galera que chega no meio do nosso bate-papo, para não interromper a linha de raciocínio da galera, né, que tá aqui trocando a ideia. Abri essa sessão por conta da raid, achei importante agradecer a galera que chegou. Desculpa por não ter conseguido ler, teve um monte de mensagem que passou batido, não consegui ler, não consegui perguntar, enfim. Mas vai rolar uma segunda parte, e aí sim, a gente, todos já, obviamente, convidados, avisaremos devidamente nas redes sociais. Então, por favor, fiquem de olho e a gente vai acertar esse papo, vai arredondar essa bola e falar de outras mais coisas relacionadas à música e muito mais. Antes de encerrar, eu queria deixar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. Pim. Dá uma chegada lá. É o Duck, nosso parceiro. A mulher dele faz uns... Mano, não tem nada a ver com o assunto, mas a mulher dele faz uns cookies, meu guerreiro. E eu tive essa oportunidade de degustá-los outro dia. E assim, eu não tô mantendo esse corpinho à toa, entendeu? Eu faço por onde? Então, olha, se você tiver aí e tiver à toa, clica lá pra você passar vontade, porque, ó, vale a pena. Ela tem o dom de fazer os cookies. Ela tem, mano, é um negócio bizarro, real, tá ligado? Tá tendo uma rifa, boa. Bom,
Entra no link lá, no link que eu coloquei aí, vocês vão ver qual que é o rolê. Eu sei que o negócio dela é fazer cookie. E ela é boa nessa parada, tá ligado? Ela teve o dom ou o input quando ela era uma bebê, porque o negócio é de outro mundo a parada. Dá uma olhada lá. Obrigado a todo mundo que colou. Eu tinha mais alguma coisa pra falar que agora eu não tô lembrando. Mas é isso. Amanhã nós estamos aí. Amanhã tem Tumba da Aniquilação nesse belo canal. Se você que tá aí vendo a gente, ouvindo a gente, gosta de RPG de mesa, nesse canal nós fazemos isso e conversamos com pessoas bonitas, elegantes e garbosas. Então... E com o Charlão também. É isso, galera. Vou dar uma raid no nosso amigo Renato Estranho, do Bunker Nerd, que tá mandando um RPGzão maneiro. E é isso. Peraí que eu tô tentando digitar com um pouco de dificuldade, porque eu tô falando e digitando, eu sou meio ruim nisso. Bunker Nerd, enfim. Tamo indo pra lá. Um beijo nos seus corações. Deixa eu fazer o timing correto pra eu não acabar antes da raid ou o contrário. E tamo junto. Obrigado a todo mundo que colou de verdade. E apareçam mais vezes. Valeu e tchau.